O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Podem assentar-se. Com a mão sobre o teu coração, eu queria que você entregasse o teu coração para Jesus nessa noite. Que você colocasse diante do Senhor este momento especial que nós iremos viver, que nós já estamos vivendo. Que nessa noite seja uma noite onde Deus, Ele possa fazer aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Ele possa vir ao nosso encontro e, nos encontrando, Ele possa nos amar. E como uma resposta desse amor, que nós possamos simplesmente nos derramar na presença do Senhor. Eu quero que você escute essa canção e, mais do que escutar, eu quero que você reze com ela, que você faça dela a tua oração a Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos o nosso tríduo pascal. Como eu dizia, são os dias mais importantes para nós cristãos, onde nós fazemos memória, onde nós vivemos novamente aquilo que o Senhor passou, onde nós trilhamos os passos que Jesus fez, onde nós somos convidados a estar e a caminhar com Jesus. Pergunta para o seu irmão do lado, fala para ele: irmão, vocês estão acordados, sim ou não? Sim ou não? Então eu quero ver a voz de vocês. Irmão, você caminhou com Jesus até aqui? Como está a tua caminhada? Maravilha, olha aqui para mim agora. Então esse é um dos momentos mais importantes da nossa semana. É onde nós iniciamos, onde nós somos introduzidos mais profundamente nos mistérios do Senhor Jesus. E agora eu te pergunto: você quer conhecer esse mistério? Não, eu fiz uma pergunta, eu quero uma resposta de vocês. Você quer conhecer esse mistério? Sim. Isso, é uma resposta com fervor, é isso aí. O Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. E logo no versículo 1, o evangelista, ele diz algo muito profundo. Ele diz que Deus amou os teus até o fim. Não sei se nós temos noção do amor de Deus por nós, mas é um amor que não tem fim, é um amor incondicional, é um amor capaz de deixar tudo para nos amar, para nos salvar. Bata no peito e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que você me ama, e eu quero retribuir esse amor. Quem nos amou foi Jesus. No Evangelho de São Lucas, narrando essa mesma cena, diz que Jesus, ele fala que ele desejou ardentemente comer aquela ceia com os discípulos. Ou seja, arde o coração de Deus, arde o coração de Jesus querer participar da Santa Ceia conosco. Jesus, ele queria estar com os discípulos, e Jesus, ele quer estar conosco hoje. Jesus quer estar comigo, e Jesus também quer estar com você. Jesus, ele quer vir ao nosso encontro, independente da nossa situação, independente de como nós estamos, ele quer vir ao nosso encontro, porque ardentemente ele desejou comer essa ceia, comer a Eucaristia conosco. Ele nos quer ao teu lado. Ele quer que eu e quer que você, nós estejamos do lado dele. Por que que ele deseja isso? Porque ele quer nos trazer a vida, ele quer nos libertar da morte, e ele quer nos trazer a vida, ele quer nos libertar da nossa escravidão do pecado e nos trazer a liberdade. E isso é a Páscoa, é essa passagem da morte para a vida.
E isso exige de nós uma resposta. Se Deus, Ele quer nos tirar da morte, Ele precisa de uma resposta nossa. Ele precisa de um sim nosso. Ele precisa de um espaço no nosso coração para que Ele possa fazer isso. E hoje, nessa noite, nesse dia, nesta Santa Ceia, o Senhor encontrará espaço no teu coração para que Ele possa te libertar do pecado, para que Ele possa te libertar da morte, para que Ele venha te trazer a vida e a liberdade. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo do Senhor. Nos conta, não esse evangelho, mas quando nós pegamos a Sagrada Escritura e vamos lendo ela, sobretudo os evangelhos, nós precisamos entender que a Páscoa para o judeu ela é o momento mais importante, onde todos os judeus são chamados, convidados a ir para o templo e oferecer sacrifício. E Jesus, sendo judeu, para ele também isso se torna muito importante. Então também ele precisa se deslocar e oferecer o sacrifício. Mas acontece que o que nós estamos falando aqui e o que Jesus quer nos dizer é que Ele vai ser o próprio sacrifício, mas antes de ir e oferecer o sacrifício, Ele precisa cumprir a sua promessa. E qual foi a promessa do Senhor? Ele dizia que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas até o fim do... Ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. E por que a noite de hoje, por que o nosso trido se torna tão importante? Porque foi nessa noite, porque foi na Santa Ceia que Jesus, Ele institui a maneira como Ele estaria conosco. E qual é a forma que Jesus se encontra para estar conosco? Qual é a forma que Jesus se encontra para estar comigo e com você? Na Eucaristia. Na Santa Ceia, Ele institui 2 sacramentos. O primeiro, da Eucaristia, e o segundo, o sacramento da ordem, do ser padre. Na Santa Ceia, Ele conclui aquilo que era a sua promessa. A maneira que Ele encontrou de estar comigo e de estar contigo foi e é através da Eucaristia. Mas sem padre nós não temos Eucaristia. E por isso Ele institui o ministério sacerdotal. E por isso a figura do padre que age na pessoa de Cristo é uma figura tão importante. E que nós precisamos valorizar, que nós precisamos rezar, que nós precisamos fazer de tudo para que nós possamos cooperar com a comunidade e também com o padre, porque sem padre não tem Eucaristia, e se nós não temos Eucaristia, Deus não tem como estar conosco de maneira sacramental, porque o padre é ungido, ele é preparado, ele é escolhido para poder fazer isso. O padre, ele é chamado a atualizar o mistério, a atualizar tudo isso que nós estamos vivendo nessa semana maravilhosa. Ele é chamado a trazer tudo isso para nós. Mas isso só acontece de 2 maneiras. Primeiro, é claro, da parte do padre, porque ele precisa colaborar com isso. E não é o padre Ailton e o padre Osvaldo, mas o padre, de maneira geral, todos os padres são chamados a colaborar com Deus. E também da nossa parte, porque nós precisamos então rezar por eles e estar ao lado deles, fazendo com que Deus possa continuar a sua missão. E a missão continua através desse ministério muito lindo. E estando com Jesus, os seus discípulos, Ele concede a eles a missão de continuar atualizando isso. Então os atos de Jesus dá poder para que eles possam fazer as mesmas coisas, pregar em seu nome, curar em seu nome, administrar os sacramentos em teu nome. E no meio de todos aqueles, ainda assim nós tínhamos um que foi capaz de traí-lo. Pergunta aí para o seu irmão do lado: irmão, foi você que traiu Jesus? Qual foi a resposta dele?
Entenda, Jesus, Ele só fez isso porque Ele precisava nos salvar. E só consegue compreender, entender e viver esse mistério quem se sente necessitado dessa redenção, quem se sente necessitado desse amor. Se nós não entendermos isso, tudo isso aqui se torna um teatro, se torna simplesmente um ritual que nós fazemos, e não pode ser assim. Se existe um Deus que se entregou na cruz por nós, é porque nós precisamos e nós somos necessitados desse amor, nós somos necessitados da Eucaristia, nós precisamos do Padre, nós precisamos de todo esse mistério para que nós possamos chegar ao reino dos céus. Jesus, Ele teve o trabalho de pregar, curar, de rezar, de exortar as pessoas. E essa também é a missão do Padre. Olha o tamanho do mistério. Deus, que disse que estaria conosco, Ele se rebaixa a um pedaço de pão e a um pouco de vinho, simplesmente por amor a nós. E nós precisamos prestar atenção numa coisa: estas ações de Jesus, elas se dão em um único local, no cenáculo, na sala de cima. Mas ela, ainda de maneira particular, essa situação toda, essa instituição toda se dá na mesa. Jesus, Ele está sentado na mesa com os seus discípulos e Ele começa a falar coisas do seu coração. Jesus começa a partilhar com os discípulos coisas que estão no coração dele. E é na mesa que Jesus, Ele institui a Eucaristia, é na mesa que Jesus, Ele institui o ministério sacerdotal, é na mesa que Jesus diz que nos amou até o fim, é na mesa que Jesus diz que quis ardentemente comer a Páscoa conosco. A Eucaristia, ela é refeição, ela é comida para mim e para você, ela é o nosso alimento espiritual. É de lá que vem o nosso sustento, é de lá que vem a nossa força, e nós precisamos dar valor por isso, porque existe um Deus que se esvaziou de si, que deu tudo de si, que se fez presente num pedaço de pão, porque Ele nos ama, porque Ele deseja ardentemente comer essa refeição conosco. Só que a nossa resposta muitas vezes é de não querer estar com Jesus. Nós tivemos aí no começo da quaresma os mutirões de confissão. Tantos que poderiam ter buscado esse sacramento e não buscou. Talvez existem pessoas na Assembleia que queiram, ou também que têm a possibilidade de fazer o crisma, só que não querem fazer. Existem pessoas em nossas casas que também precisam receber o sacramento, só que nós não partilhamos da missão de Jesus. Ou seja, muitas vezes Deus quer estar conosco, mas nós não queremos estar com Ele. É uma resposta que exige de nós um sim. Só que isso depende de mim e depende de você. Essa situação se dá na mesa. E Jesus, Ele sempre gostou de estar na mesa com os seus discípulos. Eu já disse uma vez e eu vou insistir novamente: na mesa nós nos conhecemos, na mesa nós partilhamos, na mesa nós falamos o nosso coração, na mesa nós recebemos bronca, nós recebemos chamada de atenção. E Jesus fez isso muito bem com os seus discípulos. Jesus sempre gostou de estar no meio das refeições, falando aquilo que estava no coração dele, falando coisas bonitas que estavam no coração dele, para alimentar o coração dos apóstolos, para prepará-los para a missão que o Senhor iria os confiar. Nós perdemos tempo, nós deixamos de conhecer a nossa família, porque nós não nos sentamos na mesa. Nós deixamos de conhecer os nossos filhos, porque nós não nos sentamos na mesa. Nós deixamos de conhecer as nossas esposas, os nossos maridos, porque nós não nos sentamos na mesa.
Talvez o que tua família precisa, talvez o que teu filho precisa, é que você pegue ele, coloque um prato de comida na mesa, ou coloque um lanche bem gostoso para ele, e converse com ele, e fala para ele coisas do teu coração. Talvez o que Jesus tem sentido falta, é de estar à mesa. Talvez os pais precisam pegar os seus filhos e levar eles para sentar na mesa e falar com ele coisas de pai e filho. As mães com as suas filhas, falar coisas de mãe e filha. Talvez o teu casamento não esteja indo bem, porque você esposa e você marido já não se sentam mais à mesa para poder fazer aquela coisa romântica e maravilhosa. E por isso não vai bem. Se nós não cuidarmos de estarmos à mesa, como Jesus estava com os discípulos, e fez coisas importantes, e fez ações importantes, talvez tudo estará perdido. Também conta-nos o evangelho de hoje, que Jesus ele amarrou na sua cintura uma toalha, e que ele começou a lavar os pés dos discípulos. E talvez a ação que Jesus quer de mim e quer de você hoje, essa toalha é esse avental do serviço. Talvez o que Jesus quer de mim e quer de você hoje, é que nós coloquemos o avental da humildade. A mudança, ela acontece de dentro para fora. A mudança, ela precisa acontecer primeiro na tua casa, na tua mesa, com o teu marido, com os teus filhos. E ela então vai se irradiar para a escola, para o trabalho, para a comunidade paroquial. É uma mudança que vem de dentro, é algo que vem do profundo. E esse avental que Jesus quer que nós coloquemos, o avental da humildade, o avental do rebaixamento. Talvez você precise sentar com teu filho, com teu marido, e pedir perdão para ele, e pedir desculpas para ele. Talvez você não errou, mas nesse ato de humildade, nesse ato de se rebaixar, Deus está pedindo isso para você. E é o que nós precisamos fazer para vivermos bem a nossa semana santa, para vivermos bem o nosso tríduo pascal. Jesus hoje quer estar conosco na mesa. Jesus hoje nos convida para uma intimidade com Ele. Jesus te convida a tomar uma ação na tua vida e mudar a história da tua família, e mudar a história da tua casa, e sentar na mesa, e conversar na mesa, e se resolver na mesa. Porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus realizou. Para que se houvesse uma nova aliança, alguém precisava ser entregue, alguém precisava se rebaixar. E Jesus, Ele fez isso, Ele se rebaixou. Talvez para que haja vida na tua casa, para que haja uma passagem de morte para a vida, da destruição para a vida, nós precisamos nos rebaixar, nós precisamos estar juntos. Talvez você precise estar junto com a tua família, com aqueles que você ama, e sobretudo, estar junto com Jesus. Hoje, quando o Padre disser as palavras da consagração, Ele estará atualizando o sacrifício, o mandato de Jesus: fazer isto em memória de mim. Esse é o momento, essa é a hora de você colocar o teu coração no altar de Jesus, no altar do Senhor, e se derramar, porque Jesus está doido, se derramando por nós, se derramando de amor por nós, querendo se entregar a mim e se entregar a você. Como eu dizia, isto exige uma resposta, uma decisão, uma abertura. Por isso, dilatemos o nosso coração e deixemos que Jesus, Ele simplesmente faça aquilo que Ele sabe fazer, que é nos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficando em pé. Queria te falar uma coisa. O diácono falava muito bem, mas às vezes a gente fica muito tempo com os outros. Às vezes a gente fica muito tempo com o celular.
Mas às vezes a gente não acha tempo para estar com Jesus na missa, nem com a adoração. Sabe, filho, as palavras de Jesus, quando foram prendê-lo, Ele disse: a minha vida eu dou livremente. Para se entregar, Ele quis se entregar livremente por você. Ele tomou a decisão de estar no teu lugar no sacrifício da cruz, de assumir teu pecado. Sabe por quê? Porque te ama. Não ama coletivamente, ama individualmente. Ama o José, ama a Lia, ama a Maria, ama o João. Ele deu a vida dele por amor a você. E agora, o que é que você pode fazer por amor a Ele? Hoje, ao lembrar do sacrifício do Senhor, da instituição da Eucaristia, eu tenho que lembrar o que é que eu posso fazer por amor de Jesus. O que é que eu posso fazer para reparar o mal que um dia eu fiz? O que é que eu posso fazer para amar o meu Senhor, que me deu a Eucaristia para ficar comigo todos os dias da minha vida? Pensa, Ele quer ficar com você cada minuto, até a volta dEle. Até a volta dEle. Já parou para pensar isso? Hein? Sim ou não? Foi por você, filho. Por você. O que é que você faz pelo amor dEle? Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.